E eu quero convidar os irmãos a abrirem a sua Bíblia, se acharem necessário. Se não, o texto é bem conhecido, é 2 Coríntios, capítulo 5, 17, e eu quero falar a respeito do tema que é proposto pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, as igrejas batistas da nossa convenção. Jesus transforma. E claro que a meditação aqui tem esse caráter mais devocional, mas é um texto que cabe em qualquer possibilidade de mensagem, seja de alento, seja de consagração, seja de encorajamento. O texto é 2 Coríntios capítulo 5, 17. Os irmãos conhecem bem o versículo, podemos ler até todos juntos numa só voz. Não é recitar, isso é uma recitação. Vamos lá? E se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Amém. A outra versão que eu tenho aqui, preferi não ler para não atrapalhar a leitura, né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É a minha versão. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, agora nós queremos pedir a orientação do Espírito Santo para a meditação, porque nós precisamos ser impactados pela palavra e pela reflexão que o Espírito Santo nos traz, a fim de que possamos entender claramente o papel da igreja perante o mundo e cada pessoa que estiver ao alcance da nossa voz e objeto das nossas intercessões. Pedimos ao Senhor que nos dê a graça de participarmos dessa obra tão grande e maravilhosa. E participando com as nossas ofertas, porque nós já temos o hábito de interceder por missionários, de interceder por evangelização, e queremos sim, Senhor, fazer diferença quando também sustentamos a obra missionária dos nossos missionários através de uma oferta que caracterize o nosso amor a Ti, o nosso amor ao Teu reino e o nosso amor às almas perdidas. E desde já agradecemos por tudo que o Senhor já tem preparado para o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, uma das palavras mais importantes para a evangelização em nosso tempo, que eu entendo, e isso a partir da reflexão que nós, batistas, temos recebido, o encorajamento que nós temos recebido da Junta de Missões Nacionais, não por agora, por essa campanha, mas já é palavra que a frase de efeito, a divisa que tem sido objeto de massificação por parte do pastor Fernando Brandão é Jesus transforma. Então a palavra mais importante para a evangelização no nosso tempo é transformação. Transformação. O verbo transformar nas Escrituras Sagradas é metamorfê, que traduzido para o português é metamorfose. Transformação é uma definição que o apóstolo Paulo pega de emprestado do grego para nos trazer uma consciência de uma mudança radical que todo ser humano precisa. E essa ideia de transformação, e que nós sabemos em termos de metamorfose no mundo animal, para nós vai caracterizar. Transformação começa a partir da maneira de pensar, depois a maneira de viver, e mais a seguinte, a maneira de ser. Na maneira de pensar, o apóstolo Paulo vai definir isso muito bem em Romanos, no capítulo 10, quando ele diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
Então, as pessoas podem escutar a palavra de Deus. Escutar, as pessoas que têm orelha e que têm o aparelho auditivo saudável conseguem escutar. Ouvir, eu vou entender de forma diferente. Ouvir é você prestar atenção, focar, concentrar e entender, fazer as suas análises, e então a fé vem pelo ouvir. A fé vindo, pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a fé vindo, então há uma mudança. Mudança na maneira de pensar. Ou seja, um conhecimento de Deus, das coisas espirituais, do mundo espiritual, que agora antes não se tinha e agora se entende, se compreende. Compreender a pessoa de Deus, a mente de Deus, os propósitos de Deus, o sentido de existência do mundo, por que Ele criou o mundo e todas as coisas, por que Deus nos criou, o que aconteceu com a criação de Deus, a entrada no pecado, o que o pecado fez conosco, qual foi o plano redentivo de Deus, a vinda de Jesus neste mundo, e a sua morte de cruz, levando sobre si o nosso pecado. Plano de Deus, eu compreendo, agora eu entendo. Então, depois dessa compreensão, a transformação que vai dizer respeito ao modo de viver. Então, mudou a mente, naturalmente, os modos mudam, os costumes mudam, os hábitos mudam. Gálatas, o capítulo 2, versículo 20, é o meu texto favorito. E é um desafio de vida, é o meu texto. No dia, Cristina, que eu morrer e for para a glória, você vai pedir aos irmãos que tiverem no sepultamento comigo, eu tiver, quem nunca sabe. Se tiver, Gálatas 2,20, é o meu favorito. O que é que diz? Portanto, somos embaixadores. Não, Gálatas 2,20. Alguém está lá. Gálatas 2,20. 2,20. Olha lá. O que está escrito? Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo eu já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vive no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Olha só, esta vida que agora eu vivo no corpo, já não é mais transformação da mente, é a transformação do corpo. Nesse negócio de transformar o corpo, então se eu tinha vícios, eu já estou me libertando de todos os vícios. Por quê? Porque agora essa vida que eu vivo no corpo, eu vivo de fé. Eu vivo segundo o plano de Deus para o meu corpo, porque eu aprendi na palavra de Deus que o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Aponta para quem está aí ao seu lado e diz: o seu corpo é templo do Espírito. Você tem coragem de dizer? Diz para quem está atrás de você: o seu corpo, meu irmão, minha irmã, é um templo do Espírito Santo. Então, se agora o corpo é o templo do Espírito Santo, tem que ser um vaso. O apóstolo Paulo faz essa metáfora, o nosso corpo como um vaso, né? Vaso para a honra e não para a desonra. Sendo um vaso de honra, um vaso devidamente preparado, santificado para receber o Espírito Santo, que é puríssimo. Então o Espírito Santo não habita em vaso podre, não habita em vaso sujo, habita em vaso que foi devidamente preparado para ele morar. Aí o apóstolo vai falando a respeito de hábitos, né? O hábito, onde é que você vivia enfiando seu corpo? Se porventura esse lugar, você vivia ali, o Espírito Santo condena, não faz mais, acabou. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 7, ele vai falar a respeito de um mal-estar, a crise, e a crise no sentido de que, se porventura você imprime no seu corpo pecar, fazer aquilo que desagrada a Deus,
Então isso traz tanto mal-estar, que o apóstolo Paulo grita: miserável homem que sou. É um clamor profundo do sentimento de uma pessoa transformada, porque ele quer acertar, ele quer caminhar reto, e muitas vezes ele está se envolvendo em coisas que lhe fazem perder esse referencial. A vida santificada, ela pede, ela impõe um referencial. E aí lá no finalzinho ele vai dizer: mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele é quem, a mente de Cristo, a presença dEle em nós, as palavras dEle em nós, é que vai transformando a nossa vida. O apóstolo Paulo ainda diz: de glória em glória, de fé em fé, a transformação. E por último, o sentido de ser, não é? Então, no sentido de ser, eu vejo que nós estamos caminhando e a passos largos para uma coisa extraordinária que Deus fará com cada um de nós, sabe? É transformar o nosso corpo à semelhança do corpo de Cristo. Sabe o que é isso? Esse processo começa com a mente, não é isso que nós falamos? Começa com a mente. A nossa mente muda a nossa forma de lidar com o nosso corpo. O nosso corpo, nesse sentido, diz respeito à nossa forma de relacionarmos com outras pessoas, mas também a saúde corporal, o cuidado e a responsabilidade que nós temos com o templo do Espírito Santo. E na medida em que nós estamos nos condicionando a isso, nós estamos verdadeiramente a nos preparar, já estamos na antessala do céu. O que Ele fará a partir então da recepção do Evangelho, nós somos transformados à semelhança de Jesus Cristo. Começa pela mente e termina na glorificação. Coisa tremenda. Para as próximas ocasiões, eu estou gastando bastante tempo estudando o termo metamorfose e transformação. E isso, para entender, irmãos, é matéria muito vasta. A gente vai se deparar com algumas nuances do que significa essa transformação. Pessoas que estarão conosco que não conhecem a Cristo precisam ouvir esta mensagem no sentido de a necessidade de conversão, de vir a Cristo. Nós que somos intercessores pelos missionários, vamos começar a ter essa noção mais abrangente, mais significativa de esse trabalho que eles estão realizando nos campos que a gente não faz nem ideia, alguns campos de cultura totalmente diferente da nossa, a proposta de transformação, quando na verdade, quanto mais nós estamos conhecedores do sentido de o que significa transformação, tanto mais nós daremos valor a esse empenho e essa cobrança e esse estímulo que vem para a igreja, a mensagem de que Jesus transforma. Então, nós temos uma experiência de vida, nós temos uma experiência de conversão. Eu não posso duvidar da experiência que cada um dos irmãos aqui tem com Jesus. Como foi que você se converteu? O momento em que você foi impactado pelo Evangelho. Que tipo de sentimento, que tipo de, eu vou usar uma expressão aqui, reboliço aconteceu na sua vida na medida em que você encontrou Jesus? Eu sei que a presença de Cristo transforma poderosamente tudo na vida do homem. Transforma. Você tem uma experiência com Jesus, mas na medida em que você investe mais tempo de conhecer a mente de Cristo, tanto mais aprofundado você se torna dos planos e dos projetos de Deus. Quanto mais você conhece, tanto mais você se envolve. Está dando para entender? Quanto mais, tanto mais. Então, nesse primeiro momento, eu quero chamar a atenção do que Jesus vai transformar em termos de consciência. O que eu quero pontuar aqui é essa ideia de
transformação no conceito da vida do homem secular. Homem contemporâneo, que é transformação. Hoje em dia se fala muito de qualidade de vida, não é? Então, as pessoas um pouquinho mais cheinhas querem se tornar magrinhas, então é uma transformação fisiológica, não é? Eu quero perder uns quilos, e ou se eu estou com barriguinha e meio cheio de alguns pontos, mas você quer ir para a academia para transformar o seu corpo, uma pessoa diferente. Há pessoas que estão buscando transformação intelectual, ou seja, tinha uma determinada cultura e sentem necessidade de investir no estudo, em academia, para que a sua mente se abra e ele consiga entender, ter uma cosmovisão a respeito de uma área específica ou de várias áreas. Então, essa transformação intelectual. E também eu posso aqui pontuar essa ideia de a transformação, muitas vezes relacionada a se eu não posso estar fazendo de uma forma, a transformação de uma forma através de exercícios físicos. Quando eu vou falar de fisiologia, o que as pessoas estão fazendo para poder emagrecer rápido? Bariátrica, né? E o que é bariátrica? Você corta a barriga, vai lá no estômago e diminui o estômago, porque se o seu estômago ficar pequenininho, o que vai acontecer? Comer pouco. Vai comer menos e vai secar, né? Então, isso aí seria uma transformação violenta, você violentando o seu corpo, porque você quer adaptar ao padrão que hoje já está se tornando um hábito para as culturas. Então, ainda que essas coisas possam melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas, não é aqui o foco de Jesus. Ele verdadeiramente transforma pessoas e radicalmente, maravilhosamente, mas no sentido mais significativo da existência do ser humano. É isso que eu quero chamar a atenção neste exemplo. Então, Jesus transforma a partir de uma consciência de uma realidade. Que realidade é essa? Primeiro, a ideia de realidade de perdição. A pregação do Evangelho, quando chega aos nossos ouvidos, deve escancarar bem diante de nós o real estado da depravação, de imundície espiritual e imundície moral em que nos encontramos. Então, é essa pureza, o amor de Deus, a sua santidade e glória que devem produzir em nós isso que vai transformar a nossa consciência de realidade de perdição. A pureza de Deus vai estar produzindo em nós a consciência de desprezo, de autodesprezo, de nojo. Não existe transformação eficaz se a pessoa não sentir nojo de si mesma. Eu preciso olhar para a minha condição natural e me sentir mal, muito mal. Porque se isso não acontecer, pode ter qualquer experiência de ordem religiosa, mas nunca de transformação. Então, alguma pessoa pode tornar-se crente sem se incomodar consigo mesmo? De forma nenhuma. A pessoa haverá de tornar-se cristão, um seguidor de Jesus, quando ela olha para si e se sente mal, porque muitas vezes o que impede uma pessoa de alcançar a transformação é o orgulho. É o orgulho. E o que é isso? O orgulho. Certa ocasião eu estava fazendo um estudo de angelologia, e um dos autores que eu li falava que o orgulho é da ordem do caráter de Satanás. Ele foi orgulhoso desde o princípio. Olhava para si mesmo e se via independente do seu Criador. Olhava para si mesmo e se achava mais do que realmente ele era.
Então o orgulho seria a oposição, por exemplo, de humildade. Jesus, quando está falando a respeito do caráter humano, que aproxima assim a pessoa da salvação, ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Já o orgulhoso, ele diz o seguinte: eu não sou tão ruim assim, eu preciso ser honrado e preciso ser reconhecido pelos meus valores. Olhe para mim e olhe para alguém que tem uma dignidade a ser reconhecida. No que diz respeito ao reino dos céus, não temos dignidade nenhuma, não há mérito em nós. Nós nunca alcançaremos a vida eterna e a salvação se acharmos que temos algum mérito para isso. Se a graça de Deus, a salvação de Deus, não nos encontrar e não reconhecemos que somos desgraçados, depravados, miseráveis pecadores, não alcançaremos a salvação de Deus. Então, um problema que nós temos que estar o tempo todo vigiando é a tendência que nós temos de sermos orgulhosos, acharmos que somos alguma coisa por conta de nós mesmos, acharmos que temos algum valor para Deus, porque nós temos algum tipo de virtude em nós que nos favoreça a eternidade. Não temos nada, de forma nenhuma. Então, essa consciência de realidade de perdição. Por quê? É como a visão do olheiro que é dada por Deus a Jeremias, né? Filho do homem, vai à casa do olheiro, você vai ver uma coisa lá que eu quero que você veja. É claro que ali o objetivo era outro, mas ali o trabalho do oleiro, o Jeremias ficou lá observando. Talvez o oleiro estava na fabricação dos seus vasos e Jeremias foi posto à porta, porque Deus mandou ele ficar à porta, e ele ficou ali observando o oleiro trabalhar. E o que ele viu foi ele pegando uma massa disforme e então colocou na sua máquina de ali trabalhar, e ele foi moldando aquela massa e de acordo com a mão do oleiro. Então o que aconteceu foi que aquela massa disforme tomou a forma da massa da mão do oleiro. Aquilo que não tinha antes uma serventia qualquer, agora está amoldado segundo o padrão que o oleiro quis deixar. Trabalho que é obra de Deus. E eu aprendo aqui o seguinte: que nós entramos no processo da transformação com uma consciência de quem nós somos, e Deus faz o resto. Como Ele faz? Primeiro é uma operação do Espírito Santo. Quando nós, porventura, dizemos: dou toda a liberdade ao Espírito Santo para trabalhar na minha vida, na minha mente, no meu coração. E então, quando nós damos liberdade, o Espírito vai mudando, ele vai moldando. No processo do amoldamento do vaso, aí o Jeremias observa o seguinte: que em algum momento há uma resistência do barro, enquanto o vaso está sendo fabricado, a resistência. Então, se há uma resistência, existiu uma aformidade. Então, para que restaurasse a forma, o oleiro fez o seguinte: não tem como esse vaso todo torto corrigir, eu vou ter que quebrar o vaso e fazer novamente. Então ele pega aquele vaso que ainda tem condição de se amoldar, quebra o que está ali porque existiu resistência, remove aquilo que porventura produziu a resistência. Por exemplo, o barro ele tem que estar totalmente barro. Se tiver pedra, grão de pedra, alguma coisa que produza algum tipo de resistência, isso tem que ser removido, tem que ser tirado. Agora sim, o barro, sem qualquer outra resistência, ele vai e começa a fazer de novo. Aí sim, vai ficar a obra perfeita do oleiro. E então Deus conclui a sua mensagem, o profeta Jeremias diz: é assim que eu vou fazer com a casa de Israel, vaso, que eu vou ter que fazer tudo de novo.
E assim também eu quero trazer como ilustração para a vida cristã, vaso na mão do Espírito Santo, que ele vai quebrar e fazer tudo de novo. E aonde houver resistência, ele precisa ter liberdade para retirar, remover, e agora sim, nós estaremos de acordo com o padrão de Deus. Então, no processo da transformação, começa com essa consciência de que é realmente a nossa natureza, e avança para aquilo que damos liberdade ao Espírito Santo de Deus para trabalhar em nós. Então, a transformação que eu vou colocar aqui, pontuei como de uma ordem sobrenatural, é um milagre. Nenhum homem natural experimenta transformação se não houver o milagre de Deus na vida da pessoa. Estava aconselhando uma jovem hoje de tarde e em determinado momento ela colocou uma questão dela. Eu quero que Deus transforme a minha vida, eu quero que aconteça um grande boom, eu quero que as coisas explodam e comecem do zero. Eu quero que isso aconteça na minha vida. E o estado dela é um estado de desespero. E às vezes nós queremos algumas transformações a partir de certos fenômenos na nossa vida, em termos de, se porventura você está desempregado, você vai entender que houve a intervenção divina quando ele te dá um emprego dos sonhos. Pronto, agora sim, agora eu acredito que Deus entrou com uma providência da minha vida. Ou o casamento dos sonhos, porque vem aquela expectativa, eu quero tanto uma família, eu quero tanto ter meus filhos, eu quero tanto ter um lar. Então quando essas coisas, Deus entra com a providência, agora sim, Deus me abençoou. E a expectativa de coisas desse tipo, milagre é alguma coisa estrondosa. A conversão e a transformação é um milagre. Conversão é um milagre. Por quê? Porque aquilo que só Deus faz, você nunca vai fazer. Jesus disse o seguinte: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Jesus está errado ou está certo? Alguém está com dúvida ainda? Você vai dizer que um homem não sou, ele está sempre certo. É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas nessa agulha de costura não, tá? O pessoal pode pensar. Então, sim, mas eu vou botar a agulha de costurar mesmo, porque eu quero milagre. Então, quando é que o rico vai entrar no reino dos céus? Se houver uma operação miraculosa de Jesus. Então, onde porventura o Espírito Santo de Deus é permitido entrar, milagre vai acontecer. Por quê? Porque é da ordem divina. A conversão, a transformação é de ordem divina. É o impossível. Não tem como um camelo, se bem que o que eu sei que você está se referindo é aquela porta chamada porta-agulha que existia nas laterais do muro de Jerusalém, que os mercadores entravam com as suas mercadorias, mas o camelo não podia entrar. É isso que alguns falam a respeito disso. No entanto, que fica para nós que no Brasil tem camelo, no Brasil tem dromedário, no Brasil a palavra agulha significa o quê? Aquele instrumento que a costureira utiliza com um buraco pequenininho. Então você faz essa associação, né? Ah, mas ali Jesus, o negócio é o seguinte: não pode entrar o camelo na agulha que leva até o centro da cidade de Jerusalém, como também um camelo jamais vai passar no buraco da agulha de instrumento de costurar, de fazer roupa. Para mim, não faz a mínima diferença. O camelo não vai passar no buraco da agulha de jeito nenhum, seja qual buraco for. É ou não é verdade? Então, o rico só vai entrar no reino dos céus se houver um milagre. E depende também que a gente, como quiser interpretar a ideia de rico.
também abrir possibilidades para todo tipo de filosoficamente interpretação. Já viu pobre que tem jeito de rico? É pobre, mas pensa que é cheio de mania de grandeza. E é pobre. Então, tem rico de todo jeito. E aí Jesus está dizendo, é mais fácil camelo entrar no fundo da água que determinados ricos entrarem no reino dos céus. E tem rico, eu estou falando de gente com dinheiro, que está entrando no reino dos céus, com alguns pobres, que pensam que são ricos, nunca vão entrar. Não vão entrar. E aí eu penso, isso tudo tem que ser da ordem de um milagre. O milagre, ele começa da seguinte forma. Ele começa dizendo, eu não consigo. Eu não tenho possibilidade. Onde é que a gente vê isso aí? Em certa ocasião eu fiz essa ilustração aqui no texto do rico que vai encontrar Jesus, do jovem rico. Ele chega para Jesus e ele pergunta para Jesus, eu já tenho cumprido todos os mandamentos, tudo. O que me falta para ganhar a vida eterna? E Jesus disse o seguinte, vende tudo que você tem, dá o seu dinheiro aos pobres e vem e me segue. E o jovem então virou as costas e foi-se embora. Teve milagre na vida dele? Não teve, mas por quê? Porque Jesus não tinha poder de fazer alguma coisa por ele? Não, é porque ele não quis. Ele não quis. E qual seria o caminho? O caminho era ele dizer, Senhor, se depender de mim, não dá, eu não sei, eu não posso, eu não consigo, só a tua intervenção. Milagre. Para aquele rico ali, só milagre. E milagre acontece quando a gente reconhece a nossa pequenez, reconhece a nossa insignificância e a gente corre para Jesus e diz, só o Senhor. Só o Senhor, para eu sair desse modo de viver e me transformar numa outra criatura, só a intervenção do Senhor. Milagre. Então, nós precisamos entender que uma pessoa que antes estava totalmente mergulhada no pecado, sem esperança, sem segurança a respeito da sua proteção espiritual, então aqui nessa terra e sobre a sua eternidade, e se converter, e mudar de vida, e viver sobre esse padrão de expectativa, é verdadeiramente um milagre maravilhoso e indescritível. Por fim, meus irmãos, esse entendimento de que o que Jesus transforma? Jesus transforma, mas há uma necessidade de tomada de atitude que caracterize esse tipo de mudança. O nosso texto, assim que esse alguém está em Cristo, o que significa esse em Cristo? Em Cristo. O Eldon Led Jones, um escritor de introdução ao Novo Testamento, vai estar fazendo diferença entre de Cristo, nós somos de Cristo, e uma parte da sua teologia ele vai falar em Cristo. São coisas diferentes. De Cristo e em Cristo. Então a ideia do em Cristo aqui significa se permitir estar imergido na sua proposta de vida. Precisa ser uma disposição motivacional. Então o estar em Cristo significa admitir um modo de ver a vida e desejar viver essa vida como a verdadeira razão de viver. Estar em Cristo significa sentir-se à vontade com tudo o que diz respeito à essência de Cristo. O estar em Cristo é vida de um relacionamento com Deus na base de bem-estar, de prazer. Pelo que se alguém está em Cristo é nova criatura porque tem prazer nele. Uma outra ilustração que eu gosto de usar é do Martin Lloyd Jones, quando ele vai falar do habitante do céu. Ele diz, não haverá um crente que entrará no céu de Deus que não goste de orar.
Então, uma característica da vida transformada é o prazer da oração. Por isso, cabe aqui a pergunta para esse povo de Deus aqui reunido: você gosta de orar? O que significa a vida de oração para você? Esqueci o autor. Ele falando a respeito de a experiência da conversão. Um jovem foi a um pastor e perguntou para ele: como eu posso desenvolver uma vida cristã saudável? Então, esse pastor já idoso lhe dizia o seguinte: você tem que ter uma vida de oração que comece todo dia, repetidas vezes, você orando da seguinte forma: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Por que essa oração é tão poderosa para nós? Porque o tempo todo nós estamos desviando o pensamento, nos distraindo com muita coisa. E quando nós pedimos misericórdia a Deus, o que nós estamos realmente pedindo? Eu não quero me afastar dos teus caminhos. Eu não quero me afastar de ti. Então, isso é uma oração? É uma oração. É o tipo de oração que você pode fazer em qualquer momento do dia. Vamos lá. Um homem que tinha disciplina de oração nas Escrituras Sagradas, quem foi? Daniel. Daniel, lá no capítulo 8, diz que ele orava pelo menos 3 vezes por dia. Aquele momento da oração, que eu vou chamar de formal, momento formal de oração. Ele separava uma parte da manhã, uma parte ao meio-dia e uma parte da noite. Todo dia, um ritual. E ele orava por si, pelos seus pecados, orava pelo seu povo, pelos pecados do seu povo. E orava dizendo: Senhor, até quando? Todo dia a mesma oração. Todo dia um rigor que era seu, ninguém obrigava. Essa é a ideia da obrigação, né? Às vezes, muitas coisas na vida religiosa nós fazemos um sentimento de obrigação. Às vezes, a nossa frequência a culto, integração igreja, envolvimento com essas coisas, a gente faz por um sentimento seguinte: eu vou, porque se eu não for, pode ser que venha uma maldição de Deus em algum lugar e me solape. Eu vou estar envolvido nas coisas de igreja, porque pode ser que na hora em que eu me distrair, vai um raio do céu e desgraça com a minha vida. E então as pessoas muitas vezes estão desenvolvendo vida religiosa, vida espiritual, por conta do medo de Deus, e não por questão de prazer e bem-estar. E aí o Lloyd Jones vai dizer o seguinte: não entrará ninguém no céu que não tenha prazer em ter intimidade com Deus, comunhão com Deus. O que eu entendo então que vida de transformação passa pelo viés de gente que aprende a amar a Deus e a conversar com Ele o tempo todo. Então, como é que se alguém não consegue orar aqui, não consegue orar nessa terra, vai conseguir viver na presença de Deus, conversando com Deus a eternidade toda? É por isso que algumas pessoas não podem entrar no céu, vão para o inferno, porque o céu não é o seu lugar. Mas não é porque Deus não quer ou porque a pessoa não quer, porque algumas pessoas não querem. Então eu chego à conclusão de que nós teremos muitas surpresas do céu, pessoas às quais a gente falaria: não, o melhor lugar para eles é o céu. Chega lá na hora, não estão lá. Por que não estão lá? Porque eles nunca tiveram prazer naquilo que é essencialmente vida transformada. Tem que ter uma transformação.
é da ordem espiritual, é a operação do Espírito Santo, mas envolve também um condicionamento nosso para isso. Nós vai adiante colocando muitas outras observações a respeito disso aí, né? E por fim, meus irmãos, que a hora já vai, operação espiritual de Deus caracterizada por uma renovação, e isso refere-se a uma operação criativa de Deus. É o processo que adapta a pessoa no lidar com o mundo espiritual, é o processo que tem caráter definitivo. Tudo o que se refere ao velho homem e à natureza, velha natureza, ficaram para trás. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já não se pensam mais, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Então isso significa que não influenciam, ou que não tem mais qualquer poder sobre a vida da pessoa, ou seja, foram verdadeiramente enterradas no passado, sepultadas no passado. O nova vida em Cristo significa exatamente isso. O que se sepulta não volta mais, ou não deveria voltar, né? Então, não movem mais nem o presente, e não movem também o futuro, nem o agora e nem o futuro. É ter, então, prazer em uma vida sem as cadeias de qualquer natureza neste mundo. Um texto que eu separei aqui está em Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Você coloca aí no multimídia para que os irmãos possam acompanhar. Na minha versão aqui diz o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, Jesus Cristo. A ideia do esquecer, essa linguagem, eu vou me amparar na psicologia. Uma das áreas da psicologia que diz respeito à ideia de significante e significado. Significado é aquilo que nós adquirimos a partir das nossas experiências. O significante é aquilo que transformou a nossa vida. Significante. Significado está associado às nossas experiências. O significante está associado a quem nós realmente queremos ser. O significado pode estar muito associado aos traumas e às mágoas que você tem na vida, o que significou na sua vida. Mas quando você decidiu liberar perdão, o significante transforma o seu coração, o significante. Então, dentro dessa área da psicologia, quando eu quero me referir à ideia de esquecendo-me, é aquele significante que faz com que tudo que diz respeito àquilo que tem movido a minha vida até agora e está enterrado, caiu no abismo do esquecimento, não se mexe mais. Aí o que eu aprendo com isso? No sentido da psicologia é o seguinte: já viu aquela pessoa que diz aqui assim: eu perdoo, mas não esqueço? Talvez você mesmo já declarou essa palavra para algumas pessoas. E há pessoas que você diz: não, está perdoado, está perdoado. Mas lá no fundo do seu coração não está perdoado. Você não perdoou. Você só apaziguou a questão relacional. Mas perdoado não está. E aí, se não está perdoado, o significante não foi alterado. Você continua a mesma pessoa. Não mudou nada. Por quê?
Porque a ideia do esquecendo-me das coisas que para trás ficam, não significa que você agora sofreu de amnésia. O que é a amnésia? A amnésia é quando você tomou uma pancada na cabeça, né? E aí alguém pergunta, você se lembra? Eu falo, não me lembro. E você diz, não me lembro. Uma vez eu era pequeno, tinha uns 8 anos de idade, 7 anos de idade. Então eu fui para a casa da minha avó lá em Teresópolis e correndo com os meus irmãos de volta na piscina, eu escorreguei e caí e bati na cabeça. Aí bati na cabeça e fiquei desacordado por um bom tempo. Aí me perguntaram, você se lembra? Eu não me lembro de nada. Você se lembra quando não me lembro de nada? E eu vou dizer para os irmãos, não me lembro até hoje. Está dando para entender? O que aconteceu? Um lapso de amnésia. Não me lembro. Então, quando você tem algum tipo de experiência negativa na sua vida, isso significa que você sofreu de amnésia? Não! O apóstolo Paulo, em algumas situações, ele está dizendo, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Não é isso que ele fala? Então, possivelmente, quando ele diz, eu persegui a igreja de Deus, vem à mente dele, quando ele fez assim, mata Estevão, eu quero a morte dele. E quando no caminho de Damasco, as casas que ele entrava, e tiravam dali os cristãos, e ele encerrava em prisão, e ele fazia aquele mal, o apóstolo Paulo. Quantas vezes ele fez isso? Quantas famílias ele prejudicou em nome do judaísmo? Então agora ele veio se converter, conheceu Jesus, e ele foi salvo, e agora ele é um pregador, um missionário. E ele diz lá, né? Agora a nova vida que eu tenho, vivam na fé do Filho de Deus. E é ele quem está dizendo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Mas ele ainda diz, eu persegui a igreja de Deus. Então ele não tem problema de amnésia. O que ele está falando é que o meu significante é outro. Isso aqui não vai fazer mais diferença para mim. Eu sei que já foi lavado no sangue de Cristo o meu pecado. A perseguição à igreja, os crentes que eu prejudiquei, já fui lavado no sangue de Cristo. Não significam mais. Isso é que é o significante. Percebe? Então, a operação celestial de Deus é caracterizada por uma renovação. E concluindo, irmãos, a mensagem que a igreja tem que proclamar é uma mensagem poderosa, é uma mensagem de milagre, é uma mensagem que nós temos experimentado na carne e nos ossos, que nós sabemos exatamente o que nós estamos querendo propor no mundo. Só uma igreja verdadeiramente transformada pode pregar transformação com poder e autoridade no seu bairro e investir nesse negócio no reino de Deus. Só uma igreja transformada. E aí a pergunta que não quer calar: somos essa igreja transformada? Então eu tenho que responder por mim, e cada filho de Deus aqui tem que responder por si. Somos uma igreja verdadeiramente transformada? Como crentes, somos crentes transformados? Então, se somos, então nós somos agentes de milagres de Deus nesse mundo. Deus fará milagres. Eu estou preparado para ser agente de milagres? Então que Deus nos abençoe e nos dê graça e possamos aproveitar esse tempo de campanha para experimentarmos coisas extraordinárias de Deus aqui na nossa igreja. Amém?